Fala pessoal, a gente está começando aqui mais um episódio do Globotechcast, o podcast oficial de tecnologia da Globo. Aqui a gente vai te atualizar de tudo que está rolando no mundo da agilidade, da inovação e da tecnologia. E hoje a gente vai falar de um assunto que está muito quente na mídia. Se vocês já tiverem um spoiler, podem comentar aqui no chat que a gente vai ver. Bom, hoje a gente vai falar com vocês da migração das parabólicas, que está rolando aqui no Brasil já esse burburinho e os nossos profissionais vão te contar tudo sobre isso. E iniciando aqui o nosso papo hoje, eu sou a Clara Martins e vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca de pele morena, tenho cabelo longo e castanho escuro, tenho olhos castanhos e estou vestindo uma blusa vermelha escrita Globotechcast na identidade aqui do nosso podcast. E quem está aqui hoje com a gente é uma galera que entende tudo aí da migração e que promete te contar todos os bastidores desse processo aqui na Globo e no Brasil. Bom, para a gente começar o nosso papo, sejam muito bem-vindos e gostaria que o Diego Coelho, que está aqui presente com a gente do time de Telecom, contasse um pouquinho para a gente qual é a expectativa dele para o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Diego. Olá pessoal, olá Clara. Bem, meu nome é Diego, como ela falou, minha autodescrição, sou um homem de cor parda, né? Uso barba, óculos, estou com uma camisa polo azul. Bem, minha expectativa é grande, né? Meu primeiro podcast aqui, acho que um pouquinho nervoso, mas vamos lá. Obrigada, Diego. E já você vai estar aqui gravando vários episódios com a gente, tá? Que a gente quer saber tudo que tá rolando nesse universo. E quem tá aí junto com o Diego é o Silvério Machado, do time de programação do canal TV Globo. Seja muito bem-vindo, Silvério. Obrigado pelo convite de participar. Fazendo minha autodescrição, sou um homem branco, de olhos castanho escuro, careca. Estou vestindo uma roupa... Careca cabeça raspada, né, no zero. Vestindo uma roupa social rosa. E minha expectativa é a melhor, né? Eu acho que é um momento para a gente falar sobre um tema tão complexo, mas que está dentro das casas de todos os brasileiros, e ter esse momento de poder falar com os brasileiros aqui, não só com dentro da Globo, mas para fora. Então acho que é super importante. Expectativa lá em cima. E Silvério, conta aí pra gente, você já é veterano aqui no Globotechcast? Não, minha primeira vez também. Eu tô na vibe aqui do Diego. Também tenso, mas a gente vai... Eu acho que é um assunto que a gente domina, então vai ficar bem tranquilo. É isso, Silvério. E para quem já está aí no seu segundo episódio no Globotechcast, Thiago Nunes, seja muito bem-vindo. Thiago do time aí de regulatório aqui da Globo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Nunes, da equipe do Regulatório de Estratégia e Tecnologia. Eu sou um homem branco, de cabelos castanhos curtos. Meus olhos também são castanhos. Visto uma camisa vermelha e estou aqui super empolgado com essa gravação aqui do Globotechcast. Já participei numa primeira vez, a gente falando um pouquinho de ESG, né, Clara? Foi super legal, ali dentro dos estúdios, bem bacana. E agora a gente continua falando de um assunto muito importante aqui, não só como ESG, mas que também traz a manutenção aqui dos nossos sinais, de como o brasileiro continua assistindo a TV Globo na telinha. Então isso é muito importante para a gente, e a gravação desse podcast aqui é um marco para todos nós aqui da tecnologia. Show, Thiago. E quem tá aí do seu lado? Aqui está o Maurício Santos, o cara da gravação. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? É minha primeira vez também aqui no podcast. Estou um pouco nervoso, mas a gente domina o assunto. Vou fazer aqui minha autodescrição. Eu sou um rapaz de idade média, sou pele branca, tenho pele branca, sou carequinha, igual o Silvério, né? Estou usando agora uma camisa polo cinza escuro. Em relação ao podcast de hoje, é um assunto importantíssimo, né, para todo brasileiro que gosta de TV. Acho que a gente falar da troca das antenas é falar de como a TV Globo, né, e como os canais chegam a todos os brasileiros durante todo o dia. Isso é importante para a nossa população.
Então, acho que o assunto hoje vai render e vai ser muito importante para a gente, o Muito Brasil inteiro. obrigada. Muito obrigada, pessoal. E para a gente começar o nosso papo aqui, já desmistificando o que são essas parabólicas. Porque assim, a gente está em casa, está no nosso sofá, está assistindo a TV e a gente não tem ideia do tanto que tem por trás para aquele sinal chegar até a nossa casa, né? E aí, gente, o que são essas parabólicas que a gente tanto vai falar aqui hoje? Essas parabólicas ficam na casa dos telespectadores, né? Bem, aqui do lado da emissora a gente transmite esse sinal e envia via satélite, né, que está a 36 mil quilômetros de distância. E aí o telespectador na sua casa consegue receber esse sinal através das parabólicas. Tem alguns modelos, né? A gente chama de modelos teladas, de fibra, né? Geralmente já tem 1,5 m, aí eu estou falando da recepção em banda C, né? E aí tem o nosso assunto aí que é a migração de parabólicas que vão migrar para uma antena de 60 centímetros, né? Que o brasileiro aí conhece também, né? Por outras operadoras aí de TV por assinatura. A gente pode falar que quem tem a parabólica grande furadinha, troca por a menor, né? É isso. Sem furinho. Sem aí furinho. Essa é a digital. E vai ficar até mais bonito na casa. Exatamente. Né? Vai ocupar menos espaço. Ocupar menos espaço. Então, assim, eu dei o spoiler, o que seria a migração, basicamente, olhando visualmente ali na casa, você vai ter essa mudança na antena, né? Nesse modelo dessa antena. E por que mudar, né? Porque, como todos sabem, o 5G está entrando, né? Já ouvi alguns podcasts comentando sobre essa tecnologia. E ela entrando, né? Ela trabalha ali na faixa do 3,5 GHz, né? E o banda C ele trabalha ali em 3,7 GHz, está próximo, né? Mas houve ali uns estudos e ela ia interferir nesse sinal, então houve aí a migração realmente da faixa para a banda KU, né? Então teve que fazer esse deslocamento, né? Então hoje nós temos na fase de migração, então vamos migrar e é isso. Vamos respondendo aí. A parte mais bacana aqui desse processo de migração, né, desse processo migratório aqui da tecnologia, é que nós temos 2 avanços. Um dos avanços é a evolução da rede móvel, né, que foi estabelecida como um 5G. Então, nós tínhamos o 4G disponível aqui para toda a rede móvel de celular. E em novembro de 2021, o governo brasileiro determinou que seria interessante trazer o 5G aqui para o Brasil. Então foi criado ali, né, foi publicado um edital do leilão do 5G, mais conhecido assim, para que fosse realizada ali a arrematação ali dos principais e mais interessantes faixas de frequência que trabalhariam dentro dessa tecnologia. A principal faixa de frequência, que é a faixa de frequência que o Diego comentou do 3,5 GHz, ela era até então utilizada pela banda C, né? Então nós trabalhávamos ali com a disponibilização desse sinal no 3.625 ali 3.700 MHz, né? Ali bem gigahertz fazendo essa distribuição, e por estar numa faixa muito próxima, isso causava uma interferência muito grande. É como se nós disséssemos que nós temos uma avenida e por aquela avenida nós teríamos então um congestionamento, né? Ali numa mesma faixa onde passaria apenas um carro, nós colocaríamos 2 carros para passar. Então, diante de tudo isso, nós temos ali um embate muito grande que a gente não consegue nem disponibilizar tão bem o 5G, e também os nossos sinais via parabólica também não chegam com tanta qualidade na casa dos brasileiros. E não só por isso, o nosso interesse também era de ter um sinal digital com mais qualidade para cada um dos brasileiros, com uma melhor imagem, maior melhor quantidade de canais. Maior quantidade de canais. Então, diante de tudo isso, nós temos essa preocupação, né? E trouxe também ali dentro desse universo a criação dos arrematantes desse principal lote do leilão, que foi a Claro, a Vivo e a TIM, né? As empresas de telecom, que interessaram por esses lotes para disponibilizarem então o 5G, e elas assumiram com isso uma obrigação,
né? Foi um leilão não arrecadatório, então, ou seja, não foi realizado nenhum pagamento ao governo, mas em contrapartida houve-se então, assumiu-se então uma obrigação. E aí essas obrigações se desdobraram em várias obrigações aqui, como disponibilização de internet nas principais regiões, né, regiões mais longínquas, longevas aqui longínquas do país, né, no Brasil profundo. E nós temos o principal, que é o nosso assunto aqui do podcast, que é a disponibilização de antenas parabólicas para pessoas que não tinham até então condições, né, de realizar esse processo migratório. Então, são pessoas inscritas no CadÚnico, pessoas que têm ali a parabólica funcionando, e aí essa desocupação de faixa de frequência é o ponto mais importante que a gente tem aqui diante dessa questão, né, e desse impacto que o processo migratório traz. E até para complementar, eu acho que assim, a gente falando aqui sobre migração parece uma coisa, e a gente falando da TV Globo, né? É muito claro isso, que assim, a gente está aqui se movimentando justamente para suprir uma necessidade, quando a gente fala que é uma necessidade do público, né? A gente tem um 5G entrando que está interferindo, basicamente é isso. O 5G está entrando, interferindo, e a gente precisa continuar distribuindo o nosso sinal via satélite da melhor forma possível. Então não é um projeto só da TV Globo, né? É um projeto necessário para a gente manter o sinal sendo distribuído. Todo o Brasil, isso aí. É para a TV brasileira. E assim, a gente fala muito techniquez aqui, né? Simplesmente, se você já tem 5G chegando na sua região, com certeza, se você assiste TV na sua casa por uma antena parabólica, aquela grandona, a gente sempre brinca a furadinha, que é mais simples de explicar, com certeza quem tem esse acesso de antena já está sofrendo interferência. Exato. Como o Thiago trouxe muito bem aqui, se você tem cadastro no CadÚnico, pode ligar, né, no Siga Antenado e fazer a troca se você tem a antena funcionando, certo, Thiago? Isso é importante. E se você não tem esse cadastro, você pode tentar adquirir com o antenista da sua região, que é importantíssimo, porque a gente quer continuar chegando na sua casa, só que com mais qualidade, a TV Globo, né, pensa nisso, com mais canais, enfim, é importante você fazer essa troca para você continuar aí consumindo a TV Globo e a TV brasileira da melhor maneira possível. É isso, e acho que se você também assim não entra nessas características do CadÚnico, né, os kits também está disponível também para venda no varejo, né? Então sempre na cidade procura ali uma casa eletrônica, uma casa, boa, né? E aí um ponto importante, se você entra ali no Siga Antenado, você consegue agendar essa instalação e as cidades ali que já está podendo ser realizado esse agendamento, né? Isso aí. Eu acho que agora vocês conseguiram deixar de uma maneira bem clara, né? O que está por trás dessa preocupação que a Globo tem tido com a transmissão de sinais por parabólicas e quais seriam esses impactos, né? E quais são os impactos que a gente já vem vendo hoje. E eu queria saber de vocês até começaram a citar, né, algumas iniciativas de tecnologia que a gente já fez, mas eu queria entender... Eu imagino que a gente teve muito desafio para colocá-las em prática, né? Vocês conseguiriam dividir com a gente alguns deles? Aí eu consigo quando, assim que foi escolhido ali a Embratel ia absorver esses canais, né, para subir na banda KU, foi uma correria total, né, para você pegar os canais que hoje estão na banda C e disponibilizar ali na Embratel, né, eles poderem subir também esse sinal, né, que também ali por trás disso, esse sinal hoje, o sinal regionalizado, ele tem uma criptografia ali por trás, para quê, né? Se você mora em uma cidade, você vai receber aquela afiliada ali correspondente, né? E a infraestrutura desse sistema de criptografia estava aqui na Globo, né? Então, a gente criou VPNs até a Embratel para poder seguir com essa criptografia e lá eles conectar essa criptografia no sistema de transmissão ali deles, né, e poder subir esse sinal, além de receber também, né, os sinais e retransmitir, né? Então esse foi um grande desafio também, né? Perfeito. E vocês já comentaram um pouquinho aqui para a gente sobre
a chegada do 5G em diversos municípios aqui do país, né? E como é que tem sido as conversões para esse novo sistema? O 5G, ele tem avançado a cada cidade de acordo com as nossas as distribuições de filtro, né? Existe um preparo antes que o 5G seja disponibilizado ali naquele município, né? Então, uma das iniciativas aqui da EAF, né? EAF é uma entidade administradora da faixa do 3.5 GHz, que é a união aqui dessas 3 empresas que arremataram o lote de 3.5 do leilão, né? Então, criou-se essa empresa, né, por força aqui do governo, e diante disso, né, a Anatel aqui nomeou essa empresa como uma empresa responsável para acompanhar toda essa relação de desocupação, e ela se apresenta aqui para os usuários como SIGA Antenado, um nome assim, mais interessante até para que seja mais fácil ali de que o usuário encontre, né? Diante disso, a EAF ela tem essa responsabilidade também de distribuir os filtros aqui nos municípios brasileiros, né? A partir daquele momento que aquela antena, né, aquela infraestrutura recebe esse filtro, são realizados alguns testes e a partir disso avança-se ali na liberação do 5G. Então hoje a gente já tem uma parcela muito grande, né, do território brasileiro, todas as capitais já receberam o 5G, né, as cidades também metropolitanas com maior número de população também já estão aqui sendo atendidas com o 5G, e aí, diante de tudo isso, nós temos avançado também. A partir do momento que o 5G entra na cidade, inicia-se um processo de interferência, né? É justamente isso, esse é o nosso grande problema, né? Então, quando inicia ali esse processo de interferência, aquele é o marco principal de que as pessoas precisam realizar o agendamento de uma forma célere, rápida, para que seja então feito, né, a instalação ali pela SIGA Antenado, ou a própria pessoa ali contrate um antenista, compre a sua antena, instale dentro da sua casa, para que ela não deixe de receber ali a sua programação favorita e continue assistindo os seus programas preferidos. Ah, legal. Só recapitulando essa questão do filtro, né? Essa instalação do filtro, ela é feita na recepção via satélite, mas não a recepção doméstica, né? Que todos nós entende. É uma recepção, vamos dizer, profissional. Isso. Aqui na Globo a gente continua transmitindo em banda C, né? Exato. Os nossos sinais, e entre a G5 aqui, a gente precisa transmitir um sinal aqui que Brasília precisa receber via satélite, ela vai receber por esse sinal banda C, né? E aí é instalado pela EF esse filtro para não haver nenhum problema ali de interferência, tá? Aí você já, mas por que também não instalou ali nas residências, né? O custo desse filtro não é barato, né? E aí tem esse detalhe, só para deixar... Exato, é isso que eu queria falar, assim, as pessoas podem estar estranhando, porque que filtro é esse, né? Assim, o que tem a ver o filtro com a antena? Tem tudo a ver. Quando aquela região, aquele município, aquela cidade está apta a receber o sinal do 5G, porque ele tem um filtro, né, instalado lá para poder receber esse sinal. E aí alguém pode estar perguntando, poxa vida, mas não poderia ficar com 4G porque eu precisava trocar de antena? Então, na verdade não, porque se você parar para pensar, o sinal do 5G é um sinal muito mais robusto e ele é 100 vezes mais rápido, dependendo do que você trabalha, né? Ele é um sinal muito diferenciado e vai servir para ajudar muita gente, né? Não só a televisão, enfim. Então, por isso, da troca. E aí alguém pode estar rolando alguma dúvida da seguinte maneira, poxa vida, mas como eu sei que chegou o filtro? Ou como é que eu sei que na minha cidade eu vou ter interferência? Uma coisa simples que a gente pode fazer é, talvez, se o seu celular estiver recebendo 5G em vez de 4G na tela dele, né, você pode identificar rapidamente. Ou simplesmente, se sua antena funcionava muito bem e de um dia para o outro ela começou a perder sinal, ter muita interferência, ou simplesmente não ter sinal, com certeza o 5G chegou na sua região. E aqui a gente entra no que o Thiago trouxe aqui, que o Silvério falou de, poxa, se você é do CadÚnico, procure SIGA Antenado, ou você procure o antenista da sua região para fazer a troca, porque
não é só porque por causa da interferência. Com certeza você vai se sentir muito melhor, porque a qualidade de sinal é absurdamente melhor, é muito mais claro, o som é melhor, é tudo digital. E assim, a quantidade de canais também cresce. A sua experiência televisiva melhora muito também. E acho que é legal tu também falar sobre os movimentos que a gente fez em rede, né? Avisando Exato. que o 5G estava sendo ligado na cidade. Quando a gente fala que a gente fez esse aviso em rede, a gente fez justamente nessa parabólica. Quem recebia a parabólica furadinha, Exato. recebeu um comunicado, a TV Globo teve essa preocupação de informar, falando, olha, o seu 5G está sendo ligado tal dia, ou as cidades X, Y, Z já tiveram o seu 5G. Isso foi importante também para todos ali começarem a se movimentar e fazer essa conversão. Né? Acho que esse foi um ponto também de virada para a gente primordial. começar a ter essas conversões. Né? E como vocês estão dividindo aqui com a gente, né? A gente está vendo que tem diversos desafios e que a gente está falando de um projeto praticamente continental, né? E com muitas possibilidades que ainda vão surgir ao longo dos anos. E para a gente conseguir colocar isso em prática, a gente sabe que necessita de uma colaboração, né? E uma colaboração com muitas áreas e diferentes partes aqui da empresa, né? E eu queria saber de vocês como é que foi feita a parceria de vocês em conjunto com as afiliadas e levando em conta o apoio que elas trouxeram para a gente conseguir cada vez mais avançar nesse projeto de migração. Como é que foi isso? Então, acho que assim, eu acho que a gente já começou no início falando sobre a importância da nova parabólica, da gente estar migrando. A gente falou muito sobre nova tecnologia, a gente está saindo de um sinal analógico, indo para um HD. Tem vários ganhos, mas tem um ganho que é muito importante, que é a questão da capilaridade. Eu acho que hoje, uma pessoa que assiste banda C na antena parabólicazinha furada, eu vou sempre fazer essa conversa, sempre vou tentar trazer do tecniquez. Então, quando a gente fala dessa antena furadinha e a gente está indo para uma parabólica, a gente está falando que a pessoa, por exemplo, do Rio de Janeiro, que assistia um sinal nacional, ela está assistindo agora um sinal regional. Então, houve um ganho já para as afiliadas, o que trouxe a parceria delas muito fácil para a gente. Então, a gente hoje tem uma capilaridade maior de sinais sendo distribuídos na banda KU, na nova parabólica. Isso é muito importante. As afiliadas entraram com a gente, eu acho que aí o Thiago pode até complementar isso muito melhor do que eu, que entraram com a gente arrumando ali o espaçozinho delas, cada um, não são todas os afiliados que estão ali, mas a gente tem hoje uma capilaridade muito maior do que a gente tinha no analógico. Então, isso é um ganho. Né? E assim, como é que as afiliadas nos apoiaram? As afiliadas nos apoiaram trazendo matérias, né? E é isso, graças a uma parceria que a gente tem com o jornalismo, ali o Nery trabalhando muito alinhado com a gente, acionou as praças as afiliadas, né? Trouxeram ali matérias regionais, matérias locais, para justamente entregarem esse material para o Maurício, né? aqui na rede, para essa comunicação nacional, porque isso é uma outra coisa que a gente vai falar um pouco mais na frente sobre comunicação, mas a gente comunica a parabólica nacionalmente, a gente não comunica ela regionalmente. Então, a ajuda das afiliadas foi muito voltada a isso, nos apoiar para que a gente tivesse matérias regionais, onde o paraense ele tivesse vendo um repórter paraense falando no nacional. Exato. E explicando para ele o que estava acontecendo. Isso é muito legal. Acho que o Maurício pode complementar também. Posso. Essa participação no jornalismo foi importantíssima para a gente, porque eu posso falar um pouco sobre campanhas mais para frente, mas falando aqui de jornalismo nesse momento, eles ajudam a gente com VTs que eles exibem localmente nos telejornais locais. E é interessantíssimo porque eles procuram pessoas que já efetuaram a troca. E eles mostram como as pessoas ficaram satisfeitas e o ganho que elas tiveram. E pessoas que estão com um problema e ainda não efetuaram a troca. Então elas aprendem ali, inclusive, a saber o que fazer, né? Poxa, eu preciso ligar no SIGA antenado do Cade Único ou não, senão eu preciso procurar um antenista, enfim, ou olhar para o vizinho. E é importantíssimo porque a gente exibe isso nacionalmente e a gente está nesse momento indo para o 4º mês, né, desse modelo. E, cara, tem feito muito efeito, porque a gente está mostrando Brasis diferentes, né?
quem efetuou a troca, quem não efetuou, o quanto é importante ter o sinal da TV chegando. Assim, é importante deixar claro para os telespectadores, para quem estiver assistindo ou ouvindo a gente, enfim, que isso a gente está aqui pedindo para efetuar a troca, né, mas é uma campanha do governo. Né, é uma campanha, não é uma campanha da Globo. A Globo não está obrigando, pelo amor de Deus. A Globo incentiva, na verdade, para você não perder o sinal da Globo. Porque a gente sabe que é importante para todo mundo ter o sinal da TV chegando em casa e de graça, né? É importantíssimo isso também, porque vocês podem até comentar, poxa vida, eu preciso comprar uma antena e tal, mas isso é uma troca única e o sinal da Globo sempre vai ser de graça para essas pessoas, né? Ele continua de graça mesmo na troca da parabólica, então é importante. Então, voltando aqui, as campanhas que a gente tá colocando no ar nacionalmente tem muito efeito. Eu posso falar disso um pouco mais para frente, mas falando de jornalismo, foi muito importante para a gente porque a gente não trouxe só uma visão neutra da troca. A gente trouxe a visão de pessoas reais que efetuaram a troca e de pessoas reais que estão tendo problemas por não trocar por algum motivo, né? Isso tem feito bastante efeito para a gente, trazido bastante, assim, até aprendizado de como a gente pode colocar campanhas melhores no ar, né? Para acelerar esse processo. Tá? Então, tem sido gratificante nesse sentido para a gente trabalhar com o jornalismo. Trouxe um efeito até maior do que eu esperava mesmo, sinceramente dizendo aqui. Como a Clara falou aqui, a gente está falando de um projeto praticamente continental, né? É um projeto assim de uma importância muito grande, né? A gente tem diversos modelos aqui de recepção de sinal, né? Até como o Diego comentou, né? A gente tem ali as TVs por assinatura, temos também a forma de receber aqui por outros tipos de antena, como a TV terrestre, né? E temos a TV parabólica, que é a TV que atende aqui as localidades de maior difícil acesso ali, para que os nossos sinais cheguem ali. Então, por isso, a parabólica ela recebe o sinal literalmente de cima, né? Ele vem direto ali do satélite, então ele não tem ali nenhum obstáculo que possa chegar até ele, né? Como montanhas, né? Regiões ali que tenham um alto índice de chuva, Vales, enfim, né? Vales, ventos, enfim. Então, assim, ele recebe o sinal ali de uma forma um pouco limpa, né? Então, assim, dessa forma, a gente tem ali um trabalho muito grande, né? Não só aqui, as afiliadas super nos ajudaram, são grandes parceiros aqui que estão aqui junto também, mas a gente tem também, assim, vários outros trabalhos que foram realizados aqui, até assim, como a Globo, né, participando aqui de ambientes como a SET, né? A SET é uma associação técnica que reúne aqui os profissionais de engenharia, né, não só da parte de tecnologia, mas de TV, de radiodifusão, e tem essa busca, e ali a gente tem um grupo de trabalho. Né? Nesse grupo de trabalho participam aqui toda a indústria, né, os fabricantes de receptores, temos também ali as demais empresas que distribuem aqui seus sinais de radiodifusão, né, as demais emissoras de TV, fabricantes de TV também. E ali, assim, foi realizado um trabalho assim, incrível para que nós pudéssemos chegar aqui numa definição de um sinal com qualidade, num produto, né, que pudesse disponibilizar esse sinal aqui com receptores de alta qualidade. Então, tudo isso aqui trouxe um grande desafio, mas que é um desafio agora já até superado, né? Porque a gente já tem aqui uma antena digital nova com muita qualidade, né? De melhor imagem, melhor som, recursos de acessibilidade, né? Então ali dentro você tem closed caption e audiodescrição, algo que nós não tínhamos na antena parabólica antiga, uma maior oportunidade ali de regionalização, e aí até falando um pouquinho ali do que o Silvério trouxe aqui para a gente, nessa oportunidade de regionalização nós tínhamos um número reduzido ali de menos potencial ali de disponibilização de sinal das afiliadas. Hoje a gente já tem um número maior e isso tende a crescer. Então é justamente isso, é o paraense assistindo o jornal que está sendo disponibilizado ali localmente.
né? Então, acho que isso traz um ganho de regionalização, né, de localismo muito grande, que é super importante para a gente, porque a gente quer estar na casa dos brasileiros, mas falando ali com esses diferentes Exato. Brasis Perfeito, Thiago. que a gente Perfeito, tem. é isso Né? aí. Assistindo o jornal local, assistindo o futebol do coração do time dele. Exatamente. Time do coração, né? E isso foi um dos ganhos que... Aí eu vou defender o meu lado da carne aqui, né? Mas eu acho que foi um dos ganhos mais importantes quando a gente fala da nova parabólica. É a questão da regionalização. Quando a gente fala de um sinal único para todo o Brasil, a gente sabe, a rede, quem assiste parabólica furadinha sabe que na hora do jornal de 11h45, ele está assistindo ali uma edição do RJTV, que é o jornal do Rio de Janeiro. Imagina para o Ceará, a pessoa que mora no interior, qual é a importância daquele jornal carioca para quem está ali na parabólica, às vezes até na capital mesmo, está ali na parabólica e não está assistindo o que está acontecendo em Fortaleza. Exatamente. E hoje, graças à nova parabólica, graças a essa nova tecnologia, a gente tem a possibilidade de fazer essa capilaridade. Assim, a importância disso, quando a gente fala em estar ali próximo da sociedade, mostrando serviço. Então, tem um ganho de tecnologia? Tem, mas tem um ganho, diria, institucional, assim, um ganho de conteúdo. Isso é muito importante, defendendo aqui o meu pedaço, que eu acho que é grande, sabe? Eu acho que é importantíssimo registrar isso. E até para estimular as pessoas que estão assistindo, que tem parabólica, que ainda não sabem, a buscar isso. A pessoa vai assistir o conteúdo da praça dela. Eu sigo o Campeonato Mineiro. Então, e você mora em Minas e está assistindo parabólica ainda analógica? Vamos mudar, vamos lá, vem pra gente e vamos para a nova parabólica. Entendeu? Acho que isso é muito importante, tá? Falar sobre essa questão da regionalidade, que eu acho que é um ponto que provoca a pessoa a vir e olhar pra gente aqui, entendeu? Tá certo na sua defesa, Silvério. E pensando aqui, isso que vocês comentaram, né, da regionalidade e também da preocupação que vocês tiveram para a gente ter um conteúdo não, né, mas uma entrega mais acessível, é muito legal, né, que além de todo o processo que vocês vêm pensando, né, para a gente entregar essa migração, vocês também têm esse cuidado no micro, e que é um cuidado no micro que lá na frente faz essa baita diferença nos nossos Brasis que a gente tem aqui no nosso país, né? E aí vocês já comentaram anteriormente, mas para a gente saber que em detalhes, que a gente gosta de detalhes e a gente quer saber de todos os bastidores dessa migração, contem aqui para mim quais foram as iniciativas que vocês pensaram para comunicar essa troca das parabólicas aqui no Brasil. Legal. Posso falar um pouco sobre isso? A gente pensou muito como a gente faria essa comunicação, porque é uma comunicação importante, né? E difícil. Apesar de ser nacional, né? A gente tem que atender todo e qualquer tipo de público, né? Para poder fazer a troca. E a gente pensou em começar com campanhas. Então, a gente começou a colocar campanhas nesse sinal, como education mesmo, explicando, né? Porquê de fazer a troca, qual é o ganho que você teria de fazer a troca, como a gente vem conversando aqui já. E em cima desses education, a gente começou a criar campanhas. Uma delas tem o nome de Parabólicos. É sensacional Parabólicos, porque foi um conteúdo que foi criado nos Estúdios Globo, e ele era meio que um talk show com artistas da Globo que falava sobre a troca, e foi sensacional, porque ele trazia pessoas na plateia que tinham que efetuar a troca, tinham games que falavam sobre a troca de antena, né? E eles sempre enfatizavam a troca da antena maior furadinha pela menorzinha. Inclusive tinha até lá no mockup deles lá uma antena instalada, né? Era muito bom. E dentro disso também tinham sketches com artistas globais falando sobre a troca. Então falava sobre futebol, falava sobre jornalismo. Era muito educativo, muito bom, tá? Além disso, a gente acabou criando uma personagem que chamou Antenor, o antenista. É interessante que o Antenor, por enquanto, ele está dentro do sinal analógico ali, né? Só quem tem parabólica conhece, mas posso dizer que ele é famoso, porque eu vou dar aí é uma coisa pessoal minha, que a minha mãe trocou a antena por causa do Antenor. Minha mãe mora no Mato Grosso do Sul e ela tinha antena, e eu me surpreendi quando ela trocou, e eu perguntei para ela falou assim, não, moço, o Antenor pediu para eu trocar. Eu adquiri a antena e troquei, e ela está assim, maravilhada com a qualidade.
Então a gente trabalha em cima desses parabólicos, são 15 episódios de parabólicos, estão sendo gravados mais 24 episódios para rodar até o final do ano. E dessa vez a gente vai usar o Antenor, né? A gente quer que o Antenor é um personagem, é um ator nosso da Globo, enfim. É o Caruso, para quem não conhece o Caruso, né? Ele faz muito papel de comédia, né? Isso. Ele é sensacional, cara, muito carismático e tudo mais. E a gente quer que o Caruso seja o embaixador da troca de antenas, falando de Globo aqui, porque tem feito muito efeito. Então a gente está com 15 episódios de parabólicos no ar, esperando mais 24 que vem por aí, 2 educations, mais 6 Antenor, o antenista, que a gente brinca, que é o nome dele mesmo, no ar, né? Falando sobre jornalismo, falando sobre esporte, falando sobre tudo que você pode perder por não efetuar a troca, né? Entretenimento, sua novela preferida e tudo mais. Então é uma campanha bem forte que a gente vem trabalhando e fazendo, junto em parceria aqui com o Thiago, com o Silvério, com o Diego, para a gente educar o povo brasileiro e explicar o porquê da troca. É importantíssimo para a Globo e para a população também, como eu vou ser prolixo aqui, não é uma campanha da Globo, é uma campanha do governo, mas para a Globo é importante. A gente entende como é importante o brasileiro ter o nosso sinal chegando com qualidade, né, na casa deles. Não tem desculpa, então, para não ficar por dentro, né? Você passou aqui um planejamento que vocês fizeram do micro até o macro para fazer essa comunicação. E tem uma coisa, que assim, é a complexidade dessa comunicação, né? Porque quando a gente fala nacional, a gente está dando, ali o Maurício está colocando isso numa transmissão da banda C e a gente está transmitindo isso para quem tem parabólica. Mas a pessoa que saiu de casa faz pouco tempo e aí foi morar sozinho e liga e não tem o sinal digital ou não tem alguma coisa assim, como é que essa pessoa está sabendo? Porque a gente não pode informar isso na afiliada. Exato. Então aí é que entra, eu acho que as afiliadas ali apoiando de forma off-air. Quando eu digo off-air, porque a gente não pode colocar uma campanha de parabólica no sinal terrestre. E aí quando eu falo sinal terrestre, eu estou falando do sinal da antena UHF, da antena sinal aberto, espinha sinal de aberto, peixe que você assiste na sua casa ali. E por quê? Porque a gente vai confundir, né? A gente está falando com uma população enorme e com várias tecnologias disponíveis, então a gente não faz essa campanha ali na TV aberta, no que a gente chama no digital terrestre, e aí falando antena UHF na sua casa, anteninha de peixe, espinha de peixe. A gente acaba não tendo ali. Interna, né? Que é a antena pequenininha também. E aí muita gente não conhece o Antenor ainda. Vai conhecer. Ainda. E aí, junto com isso, acho que a gente tem um movimento agora, porque assim, a gente está falando muito aqui de nova parabólica e é o tema aqui, eu acho que a gente tem que reforçar isso, mas a gente também fala de distribuição de TV aberta, a gente fala de distribuição da TV Globo, né? A gente sabe que a TV Globo ela pode ser assistida pelo Globoplay, ela pode ser assistida na TV terrestre, e a gente também tem a nova parabólica. Pensando nisso, a gente também lá na TVG, com apoio do time da Mari Rogel, do marketing, da Leonora, Mari Rogel, a gente conseguiu desenvolver um chatbot. Maravilhoso. Que eu estou aqui nessa reunião, acabei de receber o e-mail que está pronto. Então a gente vai disponibilizar isso logo em campanhas. E a gente vai ensinar as pessoas a conectarem a Globo através do WhatsApp. Então as pessoas vão poder conectar, qual é a minha cidade? Ela vai digitar a cidade no WhatsApp, num número que a gente vai disponibilizar logo, calmem. E a pessoa vai saber se tem sinal digital, como ele pode assistir da melhor forma aquele sinal deles. E, não tem sinal digital? Então vem assistir aqui pela nova parabólica. E a gente vai ensinar essa pessoa a conectar a nova parabólica. Isso é um marco também importante, porque a gente está justamente usando uma ferramenta, que é uma ferramenta que todo brasileiro usa no celular, para justamente a gente tentar comunicar da melhor forma possível essa virada, essa mudança de antena que a gente vai ter que fazer, dessa mudança de sinal. Então isso é um outro ponto de comunicação e isso é cereja do bolo, porque isso é novo, acabou de sair e logo nas prateleiras. Ou seja, o chat pergunta, a pessoa responde e ele te dá já o que tem que fazer. A gente vai disponibilizar aí um link e um QR Code, as praças vão trabalhar isso localmente e vão poder falar, olha, você já sabe como assistir a TV Globo na sua cidade?
Então, tá aqui, é só digitar o nome da cidade. A Sensacional. gente vai dizer se tem sinal digital ou não. Tendo sinal digital, você não precisa da nova parabólica, né? Você consegue assistir isso numa espinha de peixe, mas não tendo, você vai ser direcionado para os dois jeitos, né? Que é o Globoplay e a nova parabólica. Isso é um ponto legal para se trazer aqui. O mais interessante aqui é que a gente tem um podcast cheio de novidades, né, que vão trazer muita informação aqui e que, diante de tudo isso, não vai ter desculpa para não realizar essa troca. Tem um ponto super importante aqui. No início de 2023, junto com a área aqui de Relações Institucionais, meu amigo André Dias, nós realizamos uma gravação junto com o canal Futura, né, por uma iniciativa ali da Fundação Roberto Marinho, junto aqui com a equipe da TV Globo, enfim. E nós temos ali também um curso de antenista disponibilizado no Futura gratuitamente. Isso é muito interessante. Nós temos várias pessoas aqui que têm conhecimentos técnicos, né, que estão assistindo esse podcast, estão ouvindo, né, e às vezes não tem ali aquela profundidade na instalação, né? Tem ali alguma dificuldade que também pode realizar, né? Já fez alguma instalação e de repente ali tem o interesse de fazer a sua própria instalação em casa. Então ele pode acessar ali o futura.frm.org.br/mídias educativas/curso/antenista, e ele também vai ter a disponibilização aqui desse curso de antenista de graça, que ele vai poder entender aqui esse universo da nova parabólica digital, como que ele pode fazer essa instalação. Tem ali alguns módulos de como instalar, como montar a parabólica, né? Ou seja, tem até oportunidade de emprego, é isso? Tem oportunidade de emprego. Pô, a gente está informando, a gente está ensinando, a gente está botando um zap e a gente tem conteúdo bom. Então, olha, não tem por que não assistir a TV Globo, gente. Isso é importante. Tá? E lembrando que o canal Futura também está na nova parabólica. Né? Olha aí. E depois dessa, todo mundo, quem tá ouvindo aqui, a gente pode se tornar um antenor, né? Eu daqui a pouco já Com vou me certeza. tornar um Com certeza. com esse curso. Só não esquece do Só não esquece do capacete, viu, Clarinha? Esse tem que ter, né? Essencial, é o pré-requisito. Pré-requisito pra gente fazer esse curso, né? E tem um detalhe também que a gente tá falando muito, regionalizar sinal, mas aí se pergunta, mas como é que eu vou saber? Já tô aqui com o kit, né? Como é que sabe qual Globo eu tenho que assistir, né? A gente também tem o site HDR ali, Muito né? importante. Que é onde você realmente faz a ativação ali do receptor, né? Ali você informa ali os parâmetros do receptor, os números que aparecem ali, tem tudo explicado direitinho. E a sua localidade ali que você Pelo mora. número do CEP, né? Ele vai aparecer o serial ali que exatamente. você tem coloca do ali receptor. o nome da cidade, né? E aí automaticamente o sistema já entende qual Globo você precisa assistir, né? E ele libera esse sinal para você. E para quem está ouvindo aqui hoje, a gente tem parabólica grande funcionando. Qual o recado que vocês dariam? Olha só. Se você tem parabólica grande, furadinha, funcionando, em algum momento você precisa fazer essa troca. Eu aconselho a fazer o mais rápido possível, porque o 5G ele está se espalhando muito rapidamente pelo Brasil. E se você consome TV, gosta de TV, somente a Globo, faça a troca. Assim, é simples. Se você está cadastrado em algum CAD do governo, alguma coisa, entre em contato, porque você tem direito de graça à troca da antena, a aquisição do kit e a troca da antena, se você tem uma antena funcionando. É importantíssimo isso, tá? Se você não tem, mas não está no cadastro único, mas assiste pela parabólica grande furadinha, por favor, vá até o antenor antenista da sua região, né? E adquira o kit para efetuar a troca, porque em algum momento você vai perder o sinal. É importante você fazer isso, porque você pode estar falando, poxa vida, mas eu vou ter que, né, desembolsar uma grana. Mas isso, se você quer continuar assistindo, precisa fazer. E assim, não é só a troca que vai ter o ganho. Você vai ter ganho de qualidade de sinal, você vai ter ganho de qualidade de som, você vai ter mais canais. Regionalidade. Regionalização do seu sinal, vai ver o time do seu coração, vai ver o jornal da sua região, né? Não tem delay, né? Outra coisa, e você vai ter mais canais para poder se divertir em casa, com a família e tudo mais.
É super simples fazer essa troca, tá bom? Então é importantíssimo que você procure desses recursos na sua região e faça essa troca o quanto antes, porque o sinal de 5G ele vai avançar muito mais rápido, então pode ser que você fique sem sinal sem ser avisado. E para a gente trazer aqui para o nosso papo uma ordem de grandeza, qual é hoje, no nosso novo sistema, a taxa de conversão e quantas parabólicas a gente tem ativas no sistema? Então, vamos lá. Falando um pouquinho até do que o Maurício trouxe aqui, né? A gente tem o 5G avançando cada vez mais aqui pelo Brasil, né? Nós temos ali dos 5.570 municípios pelo território brasileiro. Na data hoje, data da gravação desse podcast, nós já temos 3.079 municípios liberados, né? Então, a gente já tem aí um número bastante expressivo de municípios aqui que estão sendo atendidos pela SIGA Antenado, né? Que já tem aqui a disponibilização desse sinal, né? Da instalação das antenas aqui pela SIGA Antenado, que é assim, extremamente importante. Mas não só isso, né? Hoje a gente tem avançado cada vez mais essa disponibilização que nós temos trazido aqui pelas nossas iniciativas de comunicação, tanto pelas chamadas do antenor ou antenista, mas quanto também aqui pelo programa Parabólicos, pelas chamadas ao longo da grade, tudo isso tem oportunizado e tem trazido aqui informações para os brasileiros de uma forma muito clara. Né? Então, assim, isso tem sido super entendido por eles. Todos os usuários aqui têm ou realizado a compra da antena com o receptor ou têm ligado lá na SIGA Antenado. Até o final do ano passado, nós tínhamos alcançado a marca de 4.400.000 parabólicas digitais já instaladas. Só agora, no mês de janeiro, nós já chegamos à marca dos 5 milhões. Né? Nós temos aí uma expectativa, nós falávamos muito a respeito, né, isso muito ali num olhar da PNAD, né, da Pesquisa Nacional, que traz as informações aqui dos domicílios que recebem esse sinal via parabólica, e nós tínhamos ali um número taxativo de cerca ali de 16 milhões de domicílios que recebiam essa antena parabólica. Né? Então, assim, uma disponibilização de um sinal muito ali mais incidente na área rural e outros ali na área urbana já num menor percentual de utilização, mas também que não deixavam de utilizar o sinal ali via parabólica. Então, assim, nós já chegamos à marca aqui de 5 milhões, ainda existe aqui uma grande população que deve realizar essa migração. Nós iniciamos essa desocupação da faixa, né, e esse atendimento pela SIGA Antenado, inicialmente pelas capitais, depois passando ali para cidades com mais de 500 mil habitantes, outras cidades ali com mais de 300 mil habitantes, e ao passo de que isso vai evoluindo, nós vamos chegando a cidades menores, que é onde de fato nós temos ali uma grande incidência de utilização das parabólicas, que elas estão aí pelo interior dos estados, né, nesse Brasil profundo que nós chamamos. Então, diante de tudo isso, nós estamos na fase mais importante do projeto, que é onde a gente deve levar essa comunicação ainda mais longe. As pessoas precisam entender, precisam buscar aí a sua forma de troca, né? Aqueles que estão ali são pessoas, né, de domicílios de baixa renda, que estão ali cadastrados no CAD único, tem ali a sua inscrição nos programas do governo federal e também tem a parabólica ativa, tem que ligar urgentemente, né? O Maurício... É um direito dela, né? Exatamente, é o direito dela, faz parte aqui dessa política pública. E além de tudo isso, a gente tem um prazo, né, que muito em breve a gente já não vai ter mais a disponibilização desse sinal analógico. Então, a partir do momento que houver esse desligamento, a gente já não vai ter mais como comunicar. Exato. Né? Aí acabou... Por isso que é importantíssimo que faça a troca o quanto antes. Ah, mas o sinal de 5G não chegou na minha região ainda. Faz o teste do celular ou não tive, por exemplo, né? Mas se você puder, já adiantando, depois de ver a gente conversar um pouco sobre essa troca, faça o quanto antes, porque você vai ter um ganho muito grande. Eu vou repetir aqui, assim, até brinquei que tem
Tem um VT de jornalismo, Silvério, que foi muito engraçado. Ele entrevistou um senhor que era antenista, foi lá no Rio Grande do Sul. E eu fiquei maravilhado com o que ele falou, porque ele trocou a primeira antena. Acho que ele fez o curso do Thiago, que o Thiago disponibilizou aqui, né? Ele falou assim, mano, eu não sei nem fazer o sotaque, mas ele falou assim, mas nossa, rapaz, eu saí de um Fusca para uma Ferrari. Ele falou que é um ganho absurdo mesmo. A Não, qualidade... eu acho que o Thiago listou aqui audiodescrição, closed caption. Closed caption. Mas acho que é legal o Thiago listar novamente os pontos que a gente tem. Uma coisa importante é que é de graça, gente. Esse Não, sinal é isso de eu graça, não vou nem pelo falar amor de de novo. Deus, né? O André Dias, chamando aqui ele novamente, ele tem uma frase icônica que ele utiliza em toda... A gente, além de fazer essas iniciativas aqui de comunicação, a gente também tem uma oportunidade junto com, né, uma iniciativa aqui criada pela ABERT, né, e também pelo Senai. A gente faz um tour aqui pelo Brasil, então a gente, a cada entrada do sinal 5G aqui, a disponibilização, o atendimento da Cigantenada em cada região, geralmente a gente está lá conversando aqui com os alunos que fazem parte aqui do Senai e estão ali estudando algumas matérias que estão relacionadas aqui à instalação de redes, né, fibra ótica, enfim. E em todos esses encontros a gente fala sempre. E quando o André vai falar, ele sempre menciona essa frase: de graça hoje, de graça sempre. Fala um pouco para as pessoas quem é o André Dias, cara. Os feirões que ele participa. É bom acho falar, que ele é super importante no processo. Até porque o André Dias, ele é o cara que vai em loco, né? Ele está presente em quase todos os feirões. Então, além dessa frase maravilhosa, que é de trazer aqui essa qualidade para a antena digital, né, para a parabólica digital, a gente tem aqui esse grande ganho, né, que é de estar falando ali com o brasileiro diretamente, né? Então, a nossa área de relações institucionais, a cada momento que a gente tem essas oportunidades, existem feirões, né, aí por todo o Brasil, que nesses momentos tem ali uma facilidade ali até da compra desses receptores, o que é muito bacana. A pessoa já sai dali informada sobre esse processo de transformação aqui da parabólica no Brasil, mas além de tudo isso, ele já sai ali levando a sua parabólica diretamente para sua casa, já para fazer a instalação. Inclusive cursos nesses feirões, né, de como efetuar a troca e tudo mais, né? Cursos, exatamente. Os fabricantes estão ali participando, né? Eles ensinam como fazer essa troca, tem ali as demais emissoras comunicando ali também como elas estão realizando essa regionalização, porque quando a gente tinha a banda C, somente a Globo tinha essa regionalização, né? Agora, a partir desse processo de migração, isso trouxe oportunidade também, as demais emissoras fizeram as suas regionalizações, né? Então, com esses maiores ganhos, então assim, a gente tem uma evolução nesse sistema via satélite muito grande, né? Então, é a melhor imagem, o melhor som, é a disponibilidade desses recursos de acessibilidade com closed caption, audiodescrição, a regionalização assim, de uma forma muito bacana aqui para chegar na casa dos brasileiros, um maior número de canais, né? Isso é super importante. Então, o pessoal que está acostumado a fazer aquelas compras daqueles receptores pirata, agora não precisa mais. É só ele adquirir aqui uma parabólica, ele vai ter uma gama de canais aqui que vão ser super importantes. De graça hoje? De graça sempre. Até porque receptor pirata você pode pagar por ano. Você vai pagar uma vez só. Exatamente. Então temos acho que 60 canais hoje disponíveis, mais as rádios, né? Tem algumas rádios também, você pode ali de vez em quando ali tá lavando a louça, né? Fazendo alguma atividade. Assiste a TV Globo, assiste a TV Globo lavando a louça, que também funciona, tá? E a gente aqui já vai fazer uma camisa escrito de graça hoje, de graça sempre, né? Com essa frase que a gente já caminha para o final do nosso papo de hoje. Mas antes da gente finalizar, eu queria saber se vocês conseguem dividir comigo e com a galera que está escutando aqui com a gente o que vem pela frente aí nesse processo de migrações. Vocês podem falar? Podemos falar um pouquinho. A gente tem em mente uma campanha que fala que a Globo está disponível para você onde você estiver, quando você quiser, tá?
A gente falou um pouco aqui sobre parabólica, né? Mas a gente sabe que existem outras maneiras de você consumir a TV Globo, e isso é importante, porque o Silvério deu uma entrada aqui falando da antena espinha de peixe. Então a gente vai lançar uma campanha, e essa nacional, né? As pessoas vão conhecer o Antenor mesmo, né? Esse tá vazando no sinal aberto, vamos dizer assim, que ela fala o seguinte: se você está no campo e tem uma antena digital, né, nova, você consegue consumir a Globo da melhor maneira possível, com o melhor sinal. Se você está na cidade ou numa sua casa de campo e não usa uma parabólica nova, porque você não precisa, você precisa de uma antena espinha de peixe em cima da sua casa, porque ela tem um sinal mais robusto, ela é mais barata, né? A gente tem que falar aqui dos porquês, né? E o sinal da Globo chega na sua casa com a mesma qualidade, som, imagem e tudo mais. E se você estiver fora de casa, você está num restaurante, você está no metrô, você está num ônibus, enfim, está num parque brincando com seus filhos, a Globo também está disponível para você, né? Que é o sinal digital, é a Globoplay. É só entrar na Globoplay, fazer o cadastro de graça, tá bom? E ir lá no Agora na TV, certo? E assistir a Globo de graça ali, com um sinal digital via internet, vamos dizer assim. E pode ser no tablet, pode ser no seu celular, pode ser no seu computador, tá? Então é a Globo, é uma campanha que a gente está para lançar, né? É a Globo disponível aonde você quiser, como você quiser. É importantíssimo vocês saberem isso, porque a Globo está pensando mesmo em como você, assim, tem a Globo na sua mão, como você consome os nossos conteúdos e aonde você estiver. E lembrando que esse ano é um ano importante, né? Temos torcida para o Brasil nas Olimpíadas, temos Copa América, Eurocopa, eleições. Esse ano Então, tá leve. Eu tá acho que é tranquilo. muito importante a gente estar falando sobre isso agora, no início do ano, avisando a galera o seguinte, ó, vamos mudar pra gente... Não tem porquê, O né? Campeonato Brasileiro começa agora, em abril. Em abril, tá aí Então, o a gente tem, campeonato. o Vem Aí é grande, Exato. então vamos vir pra Globo. Vai ter e novidades na vamos grade da Globo no meio do ano, novos realities. Não deixe de isso aí. consumir a Globo, cara. Não deixem. Pessoal, muito obrigada pela troca, pelo papo. Achei excelente a maneira como vocês explicaram de uma forma tão legal, né, tudo que está rolando por trás do nosso processo de migrações. Tenho certeza que todo mundo que está escutando aqui com a gente e que está participando aqui desse podcast não vai ter mais desculpa para não entender e para não falar também para os outros. Olha, troquem, porque a gente precisa disso e a gente está fazendo todo esse trabalho para a gente conseguir cada vez mais entregar o melhor para vocês. Muito obrigada de novo pela presença, foi excelente. E se você curte esporte que nem essa galera que está aqui nessa mesa e tem algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão, fala com a gente. O nosso e-mail é globotechcast@g.globo. E se você está assistindo a gente aqui no YouTube, deixa um comentário, vai. A gente vê tudo e a gente vai responder tudo para vocês também, beleza? Obrigada aí, pessoal, e até um próximo episódio. A gente se vê em breve no Globotechcast. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu.